vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 palavras que a gente aprende nos livros, que a gente aprende nos cursos, mas que por algum motivo deixaram de ser usadas no inglês coloquial dos norte-americanos, ou seja, no dia a dia. Então são palavras que acabam soando muito formais lá nos Estados Unidos. E quem me ajudou a formar essa lista foi o professor Asper, que é norte-americano e que dá aula de inglês lá no iTalk, que é a plataforma que eu venho recomendando nos meus vídeos, na qual você pode falar com professores e com falantes nativos da língua através do Skype. E eu aproveito para recomendar o Asper porque eu fiz aula com ele e gostei muito, e porque ele fala português também. Então já recomendo para quem tá no nível básico e tá meio inseguro assim para fazer uma aula. Eu vou deixar o link aqui para você cair direto lá no Asper. A primeira palavra é um modal verb, um verbo modal, que é o must. Então, segundo ele e segundo alguns outros falantes nativos de inglês com quem eu conversei, o must acabou se tornando muito formal. Então, a maioria das pessoas falam have to em vez de must. Então, se você diz algo do tipo I'm afraid I must go now. Então, infelizmente eu tenho que ir agora. Então, must tem esse sentido de dever, né? De ter que fazer algo. Então, segundo ele, isso soa extremamente formal. Então, todo mundo vai entender, mas parece que você tá assim, tipo, super palestrando, assim, e não no inglês do dia a dia. Então, o mais comum mesmo é usar have to pra tudo. Então, I have to go there em vez de I must go there. Everybody has to wear a uniform in that school. Então, todo mundo tem que usar uniforme naquela escola, em vez de must. Então, o must acaba sendo mais usado na escrita, né? Por ser mais formal. Então, em vez de falar I'm afraid I must go now, o mais natural seria dizer I'm sorry, I have to go. Ou ainda mais informal, sorry, I gotta go. I gotta go. Tudo isso significa eu tenho que ir. A segunda palavra é prefer, preferir, que segundo o Asper, todo mundo vai entender o que é prefer, mas também soa mais formal. Então, ao invés de perguntar which would you prefer, qual que você prefere, o mais natural, o mais informal seria which would you like? Então, qual que você quer? E aí, ao invés de responder I prefer that one, o mais comum seria I'd like that one. Eu gostaria daquele lá. Ou ainda I'll go with. Então, se você diz I'll go with the fish, isso significa eu prefiro o peixe, eu fico com o peixe. I'll go with the fish. Então, isso num restaurante, por exemplo. E uma outra maneira de dizer prefer sem dizer a palavra prefer é usar I'd rather. I'd rather have the fish. Ao invés de dizer I prefer the fish, que soa muito formal, você pode falar I'd rather have the fish. Ambos significam eu prefiro o peixe. I'd rather go to the cinema than to the concert. Então eu prefiro ir ao cinema em vez de ir ao show. A terceira palavra pode surpreender muita gente. Eu também fiquei um pouco surpresa, mas depois eu fiquei pensando, pior que é verdade, eu não ouço isso nos filmes. Então, na verdade, as pessoas não falam muito a palavra mother e father. Então, as pessoas não vão falar this is my mother, porque isso fica muito formal. Então, ao invés de dizer mother, as pessoas vão falar this is my mom. Então, mom e mother têm o mesmo significado, só que mother é mais formal do que mom. Você também pode dizer this is my mommy. Então, mommy é minha mamãe, né? Então, eu perguntei pra ele, isso soa infantil? Ele disse, não sou infantil, pelo menos pra ele, né? Porque eu não chamo minha mãe de mamãe, nunca. Eu acho que nenhum gaúcho chama mãe de mamãe, eu não sei porquê. Mas eu vejo aqui em São Paulo as pessoas falando, a mamãe. Eu acho bem estranho, sabe, pra mim. E por isso eu perguntei se mommy era algo infantil pra ele, ele disse que não. Mas que os homens geralmente não usam muito mommy. Então são mais as mulheres, as meninas que usam this is my mommy. E para father, o mais comum é dizer dad. Então, this is my dad. Então esse é o meu pai. Ou my daddy, meu paizinho, meu papai. E child, só para finalizar esse ponto número 3 aqui, child também é mais formal do que dizer kid. So, these are my kids. Então, esses são os meus filhos. Só que child, segundo ele, não soa tão formal quanto father e mother. É um caso à parte. E ele chamou atenção para o termo rugrat, que é um jeito de se referir a crianças. Então, tipo, os pirralhos, os anjinhos, alguma coisa assim. Porque rug é tapete e rat é rato. Então, as crianças ficam ali no tapete, tipo uns ratinhos, quando são pequenas. E aí, eu lembrei que o nome daquele desenho, Os Anjinhos, em inglês é The Rugrats. Então, rugrat é um jeito informal de se referir às crianças. E isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma que você falar. Get these rugrats out of here.
Então isso é um jeito ofensivo de falar, tipo, tira essas pestinhas daqui. A quarta palavra também pode ser meio surpreendente, que a gente aprende que ill é doente, assim como sick. Mas ill é muito mais formal e quase ninguém usa. As pessoas preferem usar sick. Então uma frase como My mother was incredibly ill soa super formal e soa mais antigo, assim, sabe? Como uma pessoa mais velha. Então o mais natural seria My mom was very sick. E a quinta palavra é hobby. Então, para um falante nativo, soa bem estranho você perguntar What's your hobby? Qual o seu hobby? Porque o mais comum é perguntar What do you like to do in your free time? Então, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ou What do you like to do? Então, o que você gosta de fazer? Aí a pessoa responde Well, I like to go to the movies. Então, eu gosto de ir ao cinema. I like to dance. Então, eu gosto de dançar. Ou I like dancing. So, it's not a hobby, it's something you like to do. Então, segundo ele, hobby é uma atividade mais específica que você faz. Então, por exemplo, I do some kind of crafting. Então, eu faço artesanato. Or writing poems is my hobby. Então, meu hobby é escrever poemas. Então, isso é uma atividade mais específica que você gosta muito de fazer, mas que não recebe dinheiro por isso. Então essas foram as 5 palavras que eu escolhi compartilhar com vocês com a ajuda do Asper. Eu só quero deixar bem claro que todas as palavras que eu falei aqui estão corretas, não tem problema falar nenhuma dessas palavras porque vão te entender, mas elas podem soar mais formais do que o que você pretende, né? Mas lembrando que se você quiser escrever textos formais ou escrever um artigo ou coisa assim, aí é melhor usar justamente o contrário, as palavras que eu disse que os americanos não usam no dia a dia, porque sim, elas vão soar mais formais e vão ficar mais bonitas na escrita. If you like this video, don't forget to like it and subscribe to English in Brazil. See you next video. Bye!